afazeres, muita busca, e a gente, então, nesse momento, a gente pode respirar, sentir toda a energia do ambiente. Então, vamos concentrar nesse momento, porque a gente não só auxilia na fala, como também nós sentimos o ensinamento para levar para o nosso dia a dia. E Kardec, volto a falar, Kardec foi muito feliz em falar esse capítulo todinho sobre oração. Antes eu falava que o maior capítulo do Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas agora eu pude observar que Kardec fala muito sobre oração, é muito maior do que Bem-aventurados os aflitos, porque é algo que nós precisamos estar carregando, fazendo, buscando essa conexão o tempo todo. E aí, eu vou ler só a primeira parte, o que é a instrução dos Espíritos. Olha só como que ele começa. O Espírito, eu não sei nem falar o nome aqui não, gente, Monório Cordelos, não sei como que é o nome. Aí esse Espírito fala para nós assim, ó, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quer dizer, ao levantar, nós devemos lembrar da prece. Agradecer a Deus pela noite que nós passamos, muitas vezes mesmo sem dormir direito, a gente levantar reclamando e brigando, porque não dormiu direito, é pior ainda. Então, agradecer a Deus por esse momento de descanso, porque é como se fosse uma morte. A maioria das vezes a gente nem lembra. É deitar e acordar, a gente não lembra o que fez, o que estava fazendo, mas quanto tempo não passou, então é como se fosse uma morte. Então, agradecer a Deus e pedir também mais um dia, oportunidade, porque quando a gente vai falar de prece, nós vamos falar sobre maneira de orar. Nós podemos observar que todos os povos da antiguidade, quando a gente vai falar da cultura, de tudo, a gente vê que todos os povos já tinham esse hábito de orar. Não só a cultura monoteísta, mas a politeísta também, porque a cultura politeísta, ela sempre lembrava de um Deus e de um jeito de conversar com aquele Deus, né? O politeísmo, ele conversava muitas vezes fazendo ali pedidos, mas fazendo também sacrifícios, levando o sentimento a um ser maior para fazer os pedidos dele, mas não deixava de ser uma comunicação com algo que a gente acredita que existe, não é? Quando a gente fala essa oração, por mais que a gente agradeça, a gente peça alguma coisa, é porque a gente acredita que existe algo superior que nós não detectamos, mas essa força existe e que se eu conectar a essa força, eu vou ter o resultado daquilo. Então todos nós acreditamos na oração, não acreditamos? Mesmo que muitas vezes a gente esqueça, ou faça pouco, ou muitas vezes a gente só peça, não agradece, não louva a Deus. Então a gente vai vendo que nós acreditamos. Então isso é coisa de todos os povos. Agora, quando Jesus veio à Terra, Jesus veio nos ensinar a orar. Inclusive Jesus trouxe o Pai Nosso, não é isso? Aí quando ele trouxe o Pai Nosso, não é dando uma receita de como fazer a prece, mas nos ensinando que a gente deve levar o nosso pensamento a Deus. Porque na época de Jesus era muito interessante que era natural, ao fazer a prece, ir para as praças públicas e ficar lá batendo o peito e gritando, fazendo oração. Não é isso? Então os fariseus, eles faziam isso o tempo todo. Gritavam, Senhor, Senhor. Aí Jesus ele falava, não é por tanto falar, não é por gritar, não é ficar repetindo palavra, que vós sereis salvos. Ele deixou isso bem claro, ainda chamou de hipócrita, né? Porque ele veio então nos ensinar como orar. Então não precisa a gente ficar gritando, não. A oração não precisa ser da boca para fora. A oração é sentimento. É quando nós conversamos, nos conectamos com Deus, com a espiritualidade superior, com Jesus, através do nosso pensamento. Não precisa de ninguém saber que eu estou fazendo oração, ficar gritando, porque Jesus condenou isso. Então, para que eu vou ficar gritando? Vou lá para fora e falar, não, a lavanda reza muito bem, aquele rezadeira. Porque eu fico lá o dia inteiro gritando, ó Senhor,
E ele fala mais que não é por não repetir palavras. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu tinha um colega que ia na academia com a gente, e ele assim, muito curioso para saber sobre a doutrina espírita, mas não tinha coragem. Eu falava, por que você não tem coragem? Não tem nada lá. Ah, não vou não. Eu falei, vai uma vez, pelo amor de Deus, você vê que não tem nada de diferente. Não, mas eu acho estranho para começar, é porque o espírita, eu acho que ele não faz oração. Eu falei, como assim o espírita não faz oração? Ah, eu não vejo espírita falando a Maria de graça, Pai Nosso que estás no céu. Eu falei, a gente não fala assim. Só que nós aprendemos que a oração verdadeira está dentro de nós e está no pensamento. Não adianta a gente ficar repetindo da boca para fora e ao mesmo tempo a gente não procurar pensar aquilo. Aí falava, não, mas eu acho o espírita muito orgulhoso, porque não reza as rezas certas. Ó, a reza certa, para ele vai dar certo. Aí a gente sabe que no espiritismo não tem ritual, não tem que a gente ficar repetindo. Então a gente não é fazendo crítica a nenhuma religião, mas o que nós aprendemos é isso, não temos ritual. Aí eu gosto de falar da época quando eu era criança, que eu lembro, quando tinha aquelas festas lá em Jatibá, né, aquelas festas de levantar bandeira e tudo, aí tinha muitas vezes que as ladainhas, tinha que rezar, repetir. Gente, a gente era criança, nós gostávamos demais, porque às vezes as mães esqueciam da gente, rezando, e a gente aprontava bastante, né? Mas quando chegava perto delas, pegavam a orelha da gente, puxavam, tossiam a orelha e falavam assim, está lá rezando, ele falava, quando chegar em casa, vocês vão ver comigo, tá? Eu pego vocês vão ver o castigo que eu vou dar vocês. E continuava rezando. Aí hoje eu fico pensando, tá lá naquele ritual, mas será que estava realmente sentindo? Não estava prestando atenção no que a gente estava fazendo. Eu acho que estava mais prestando atenção no que a gente estava fazendo, né? Aí lembrei também de uma senhora, quando eu ia fazer caminhada, eu também lembro que eu ia até lá naquela baixada, Cidade de Deus. Aí sempre o horário estava certinho para ir uma senhora na minha frente, e ela ia rezando. Eu achava tão bonito ela rezando, fazendo a caminhada, até que um dia um cachorro avançou nela. Gente, mas essa minha cuidada. E ela escorraçava o cachorro e xingava o cachorro de tudo enquanto é bom. Eu falei, olha, esqueceu que ela estava rezando, meu Deus. Cadê a oração? Coitado do cachorro, sobrou do cachorro. Então a gente vê isso. Aí aqui no livro fala também que então ao invés da gente ficar repetindo em voz alta, por exemplo, numa hora dessa de fazer caminhada, geralmente a gente vai quando o sol já está ou está nascendo ou está escondendo, a melhor coisa que a gente faz é olhar a natureza, olhar ao redor, agradecer a Deus por a gente estar ali, tendo condições de fazer aquela caminhada, fazendo aquele esforço e vendo toda a natureza. Então é um cântico de glória a Deus, porque quando fala em Deus, falamos em Deus. Lá no livro dos Espíritos, na pergunta primeira, o que é Deus? Não fala quem é Deus, porque tem hora que nós tratamos Deus como um ser, né? E a gente ainda fala assim, se eu fosse Deus, eu ia fazer isso. Graças a Deus que a gente não é, que a gente ia fazer só para ganhar. Porque o que é Deus? Deus é uma essência, é a causa primária de todas as coisas, é uma energia, é algo muito superior. E quando a gente está caminhando, olhando a natureza, e agradecendo a vida, agradecendo tudo, nós estamos conectando com Deus. É uma oração. Então a oração não é só na hora que a gente está apertado, igual o Tó falou, na hora que a gente está passando por dificuldade. Não, mas vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos. Já foi comprovado que o sentimento de gratidão, ele auxilia até nas doenças do corpo físico. Outro dia eu trouxe dados das universidades que fazem esses estudos, né? E começa a perceber que quando a pessoa ora, ela é diferente da outra, da pessoa que não ora, porque ela tem essa conexão, ela faz essa conexão com Deus. E aí Jesus contou uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus, ele tinha esse dom, por isso que ele é mestre, né? Porque ele contava através das parábolas, que eram histórias onde ele ilustrava o ensinamento para que todos pudessem entender conforme o que acontecia na época. Então ele contou a parábola do publicano e do fariseu, falando que os dois subiam para Jerusalém. Quando a gente estuda o Evangelho, subir quer dizer que nós elevamos espiritualmente. Quando
fala desceu de Jerusalém, quer dizer que nós entramos em uma sintonia mais baixa. Tudo isso, ao estudar o Evangelho, a gente vai entendendo, que a gente estuda às vezes palavra por palavra, para entender o contexto de um ensinamento todo. Aí fala que Jesus, o publicano e o fariseu subiam para Jerusalém para poder orar. Quando chegaram lá, o fariseu bateu no peito e falou: Senhor, olha, eu estou aqui, eu que sou um homem de bem, eu que sou um homem que procuro seguir todos os seus mandamentos, procuro seguir tudo que o Senhor ensina, eu estou aqui, eu não sou como esse publicano. Aí apontou para o outro que estava do lado, coitado, até então estava calado. Eu não sou como esse publicano, que não é como eu, que sabe falar essas palavras. E ficou lá, de uma certa maneira, falando para o publicano. O publicano olhou e falou assim: Senhor, eu estou aqui, eu não sei falar palavras bonitas, eu não sei fazer como o fariseu, mas eu tenho muita vontade de acertar. E ficou lá conversando, de uma certa maneira, assim, bem tímidozinho diante da oração do outro, né? Aí ficou lá bem tímido. Aí Jesus conta que quando desceu de lá, o que teve todo o mérito foi quem? Foi o publicano, porque ele expressou para Deus o que ele realmente era. Porque quando a gente faz prece, querendo ser melhor, achando que nós somos pessoas especiais, então não precisa se comunicar com Deus, não. Eu não preciso de Deus, né? Eu sou uma pessoa excelente, eu sou especial, eu sou boa, eu faço tudo de bom. Quando desmaio, o povo fala que a gente é bom, que a gente até acredita que é bom mesmo, porque às vezes dá uma cesta básica, faz isso, faz aquilo, a gente acredita que é bom. Vamos ver na hora da gente se encarnar, se é mesmo. Porque tem hora que a gente acha que é bom, igual o fariseu ali. Então nós precisamos de tomar cuidado, não com as orações, mas com as nossas atitudes. Porque orar é arar, é viver. O tempo todo nós estamos orando na nossa vida. É igual a gente fala, não adianta a gente vir na casa espírita e aprender, chega lá fora, passou da grade, eu continuo a ser a mesma pessoa que eu sou. Continuo invejosa, continuo falando mal dos outros, pensando mal dos outros, reclamando da vida, fazendo tudo de errado. Não adianta. Não dá para separar, igual o Emmanuel fala, é muito sutil a linha que separa, né, o tempo sagrado do nosso trabalho, ou seja, da nossa vida. Não adianta eu chegar aqui e querer só uma coisa para mostrar para Deus, ou mostrar para as pessoas, e lá na vida eu me esforçar pelo menos para poder ser outra pessoa. Viver em oração é o tempo todo. Então Jesus veio ensinar isso. E aí a gente vai vendo que no dia a dia, quando a gente ora realmente, a gente fica mais leve, não fica, gente? Porque tem hora que parece que a dificuldade é tão grande, não só nossa. Às vezes uma pessoa, um filho, um pai, uma mãe passando por dificuldade, um parente, um vizinho, alguém que a gente gosta muito, parece que a gente não consegue nem fazer uma oração. Se for repetido, então, se for aquela oração maquinal mesmo, se for algo que a gente decorou, aí que não sai mesmo. E quando é sentimento, a gente começa a pensar: oh meu Deus, eu não estou bem. Pode continuar fazendo oração assim, porque é entrar em conexão com Deus quando a gente reconhece a nossa pequenez e quer conversar com Deus, pedindo dos outros. Então, a gente precisa de estar o tempo todo conectados, porque as energias de um mundo de provas e expiações, igual nós estamos vivendo, as energias muitas vezes são muito densas, mas a oração faz com que a gente retire de nós essas energias. Aí a gente está falando, por exemplo, maneira de orar. Lá no livro Entre a Terra e o Sol e o Céu, de André Luiz, tem uma parte que fala de uma menina que ela foi fazer uma oração. Ela estava ali ao lado da sua madrasta, passando por muita dificuldade, passando por uma doença, sentindo muita dor. Essa criança, vendo o sofrimento da madrasta, faz uma oração tão sentida para sua mãezinha, que já tinha desencarnado, pedindo para a mãezinha auxiliar a sua madrasta, que estava passando por um momento muito difícil, de saúde e tudo. Só que a menina não
sabia que a sua mãe é que estava obsediando a madrasta para estar naquela posição, naquele estado. Então a madrasta que estava fazendo com a mãe desencarnada, estava fazendo com que a madrasta estivesse acamada e doente devido a uma obsessão ferrenha. Mas a menina, ao pedir, a maneira como ela conversou com Deus, de uma maneira tão pura, tão sentimental, conversando realmente com Deus, por isso que Jesus falou para nós nos assemelharmos às crianças, né? Porque as crianças são puras. Então, na hora de orar, nós devemos elevar o nosso pensamento com pureza. Aí, essa criança, a mãe sentiu, mas a oração dela movimentou o nosso lar, a colônia nosso lar, e um dos ministros procurou alguns espíritos para poder ir lá na casa auxiliar a glória de Deus. Olha só o poder que essa oração teve de movimentar a colônia nosso lar para auxiliar a madrasta, que é a mãe que estava prejudicando. Então, quando nós fazemos a oração sentida para outras pessoas também, igual o doutor falou, igual nós temos o caderno de oração e radiação ali, onde a prece conjunta, ela tem mais poder ainda, porque se uma pessoa pedindo, uma pessoa ali em oração irradiando, já tem força, imagina um grupo irradiando ao mesmo tempo em oração. Quantos benefícios não pode trazer? Muitas pessoas, mesmo sem a gente pedir, elas dão feedback, às vezes caso de uma doença, em que pede a oração e a gente pede para ficar em sintonia naquele horário, para fazer prece também. Depois as pessoas dão feedback. Para nós, não interessa, porque a gente quer o bem, a gente não quer saber, então que bom que... Não, ótimo que a pessoa... Vocês estão entendendo? Não é naquele sentido a gente se vangloriar, mas no sentido de que a prece ali, ela realmente, ela tem esse poder. E aí, quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei isso, que eles faziam lá nos Estados Unidos, as faculdades fazendo pesquisas sobre oração, eles também chegaram à conclusão, eles separaram uma vez, 2 grupos de pessoas que estavam com o mesmo tipo de doença, quase que estado terminal. Aí, isso os cientistas lá, os médicos. Aí eles separaram esses doentes em 2 grupos. E pegou um grupo de pessoas e pediu para fazer oração apenas para um grupo desses doentes. E aí as pessoas foram fazendo oração. O que vocês acham que aconteceu? O grupo que estava fazendo oração teve maior número de desencarne. Não achava que ia falar de salão, né? Mas o Tó comentou sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa está ali acamada, passando por dores, situações já assim muito difíceis, e aí uma oração muitas vezes tira a pessoa daquele estado no sentido de desencarne. Gente, todos nós não vamos desencarnar? Então, eu tenho uma notícia para dar para vocês também vão desencarnar, todos nós vamos desencarnar. Ninguém vai ficar, nem Davi que fala que vai ficar último, nem eu vai ficar inicialmente. E olha lá, você vai ficar último. Então, muitas vezes a pessoa está passando uma dificuldade tão grande, uma doença terminal, e às vezes por apego, às vezes ela fica ali agarrada naquela doença, mas o poder, a oração endereçada, muitas vezes tira a pessoa daquele estado. Porque aí muitas vezes quando ela desencarna, ela vai ser acolhida num hospital, mas não vai sentir tanta dor. E aí é como se ela já tivesse passado pelo estado que ela tinha que passar. Então isso acontece muitas vezes com a gente, né? O Chico mesmo, o Chico tem um caso em que uma senhora foi procurada e pediu pelo filho. Aí a mulher muito apavorada, chorando, falando: "Ô Chico, o meu filho está passando por muita dificuldade. Ele é um rapaz, assim, desde que nasceu, muito problema, ele tem os braços todos tortos, ele anda com muita dificuldade, ele tem um corpo físico muito, assim, muito cheio de problema, muita doença. Então, Chico, eu
te pedir o que eu faço para auxiliar. Já estou tentando muita cirurgia para ver se ele melhora. Os médicos falam que tem esperança. E eu estou querendo ver se meu filho realmente ele consegue melhorar. O que eu faço, Chico? Aí Chico pensou, nossa senhora, que caso difícil, eu vou ter que recorrer a Emmanuel, né? Aí ele pediu assim, um tempo para conversar e falou com o Emmanuel o caso que estava acontecendo, porque espírito a gente já sabe, que não é por ser espírito que sabe de tudo. Ele então contou o caso para o Emmanuel. O Emmanuel falou, pera aí que eu vou resolver, vou pesquisar também para ver o que está acontecendo. Uns dias depois, Emmanuel procurou o Chico e falou, olha, sabe o caso daquela senhora? É para continuar daquele jeito mesmo, o filho dela. Ele falou, Emmanuel, mas não tem jeito, Emmanuel, de fazer nada. Dá um alívio, o rapaz, coitado, está sofrendo tanto. Aí Emmanuel falou para ele, você sabe por que ele está nessas condições? Os braços atrofiados, a saúde muito defasada, e ele anda com muita dificuldade, porque ele está tendo a oportunidade da última reencarnação, que ele possa vencer algo que ele está recorrendo em toda a reencarnação. Sabe o que é? Suicídio. Toda reencarnação, toda oportunidade de voltar que ele tem, qualquer problema que acontece, ele se suicida. Então, devido a todos esses suicídios e para dificultar que ele caia no mesmo erro, que ele está tendo uma oportunidade bendita de não recorrer, pelo menos dessa vez, ao suicídio, ele veio com os braços atrofiados e com dificuldade de andar. Porém, devido à sua doença, a tudo que ele está sentindo, ele está pensando em suicidar. Ele está pensando em correr do jeito dele e pular na frente de um trem para perder a vida, para suicidar. Porque ele é recorrente. Ele sempre fez isso. Só que ele está tendo muita dificuldade de fazer isso. Então, Chico, se a gente tentar melhorar o estado dele, a gente já sabe o que vai acontecer. Aí Chico falou, não, irmã, realmente. Foi conversar com a mãezinha, tentando ampará-la e levar para ela algo que realmente ela pudesse aceitar aquela situação. Então a gente vê que muitas vezes a gente pede, nós podemos pedir mesmo com fervor, mas não é para acontecer aquilo, porque ou não está no momento, ou então nós não sabemos muitas vezes também ler a resposta. Lá no item 8 aqui, quando fala a maneira de a ação da prece, fala que um homem, ele estava no deserto sentindo muita sede. Ele vai e faz uma prece, eleva o pensamento a Deus, conversando mesmo com Deus, assim, tirando tudo do coração. Meu Deus, eu vou morrer. Eu estou no deserto sozinho, morrendo de sede. Eu vou morrer aqui, eu não quero morrer. E conversou com Deus. Na mesma hora, ele sentiu forças para levantar, porque o anjo da guarda dele intercedeu e deu forças para ele, e mostrou para ele o caminho que ele tinha que seguir. Ele então levantou com muito custo, com muita vontade de conseguir sair daquele estado, e foi andando com dificuldade, arrastando. Quando ele chegou na frente, lá na frente, ele viu um lago. E aí ele foi com a mesma dificuldade, arrastando até chegar no lago e conseguir saciar sua sede e voltar ao normal. Aí aqui no Evangelho, nesse capítulo mesmo, pergunta: o Espírito foi lá e carregou o homem? Ele não teve que fazer esforço? Ele não teve que pedir, conversar, colocar para fora todo o seu sentimento, a vontade, esforçar e caminhar? Então, nossa prece também é assim. Não adianta, às vezes, a gente ficar de braço cruzado, orando, chorando, reclamando, porque nós vamos trair para nós também espíritos desse teor, e a gente não fazer esforço nenhum para a gente sair daquela situação. Então, maneira de orar, cada um tem a sua. Não existe nada técnica, não existe receita, não existe nada pronto, mas existe possibilidade da gente trabalhar nosso coração
e as nossas energias para nós podermos vencer muitas vezes a nós mesmos. Entendeu? Então, assim, quantas vezes, gente, durante o dia, o tempo todo, é orar para nós, para o outro, para as outras pessoas, agradecer a Deus. Tem hora que a gente só reclama, né? Ultimamente, então, nossa, que calor, não chove. Ai, meu Deus, a culpa é de Deus que não está chovendo, sendo que nós, que vamos atrapalhando a natureza, jogando lixo em qualquer lugar, a gente não vê que o resultado disso tudo é o calor que nós estamos passando. Aí Deus tem que dar conta, Deus tem que resolver para nós. Então, quando nós conseguirmos mudar as nossas posturas e passar isso para os nossos filhos, aí a gente vai começar a mudar o mundo, porque não adianta a gente querer um mundo bom, um mundo excelente, com um clima maravilhoso, sendo que nós não estamos fazendo nada para construir esse mundo. E nunca é tarde para começar, não. É igual aquele homem que saía na rua, olhava as pedras, pegava uma pedra aqui, jogava no canto, pegava outra pedra maior, tirava do caminho. O povo morria de rir dele. Ah lá, ele é doido, olha o que ele fica fazendo. Quando ele desencarnou, ele teve o mérito, porque ele auxiliava não só a natureza, mas as pessoas que muitas vezes poderiam tropeçar, um carro que podia bater a roda. Então ele estava fazendo a parte dele, auxiliando a natureza. A gente acha muitas vezes que a pessoa é doida, né? Porque está tomando certas atitudes. Então a gente vê que os nossos pedidos têm que condizer com o nosso pensamento. Porque tudo que a gente pede vem. Eu falei da última vez, né? Cuidado com o que a gente vai pedir, porque tudo vem. Muitas vezes a gente não consegue ler a resposta. Porque às vezes a gente pede saúde, não, gente, olha, minha mãe está passando por dificuldade muito grande, oh meu Deus, podia tanto auxiliar a melhorar de saúde, mas às vezes ela está passando aquele período ali, eu posso confortá-la de outro jeito, mas a saúde muitas vezes ela precisa de passar por aquele momento, entendeu? Eu estou falando de mãe, eu estou lembrando de um caso aqui muito interessante, que a mãe está com 86 anos. E ela sai sozinha, ela anda por todo lado, ela vai para o centro, ela paga a conta, ela mexe, ela não quer nem saber das dificuldades, não. E eu falei com ela assim, mãe, assim que eu aposentar, eu vou conseguir um carro que eu vou levar a senhora por todo lado. Aí eu consegui aposentar no final do ano, ela todo dia cobra de mim o carro, cadê o carro? Você me levar? Eu falei, mãe, peraí, não é assim não, eu fiz um consórcio. O consórcio demora, eu tenho que esperar agora. Mas esperar? Ué, você falou que ia ter o carro. Eu estou precisando do carro, e toda hora ela quer o carro. Ela não entende que agora eu tenho que esperar, não. E eu estou lembrando também de Richard Simonet, que tem um caso assim, mais ou menos, que é muito interessante, chega a ser uma piada. O homem todo dia pedia a Deus para ganhar na loteria. E fazia oração com fervor, pedindo a Deus, Deus me ajuda a ganhar na loteria, porque eu vou fazer isso, eu vou melhorar aquilo, eu vou... E falava aquilo, tanto de coisa lá, conversando com Deus, da maneira correta, pedindo. Então, quer dizer, se a gente está falando que conversar com Deus, colocar os sentimentos da maneira correta, é que acontece, não é? Aí ele pediu para ganhar na loteria. Até que um dia materializou na frente dele o anjo da guarda dele. Ele ficou feliz demais, porque quando ele viu aquele espírito de luz na frente dele, ele falou, anjo, você vem me falar agora que eu aposto que eu vou ganhar na loteria, eu estou pedindo há tanto tempo, não está acontecendo nada, então tem certeza que você vem me falar agora que eu vou ganhar na loteria? Aí o anjo abaixou a cabeça, triste, depois olhou para ele e falou assim, pois é, você sabe o que eu vim te falar? Eu vim te falar que nós podemos te ajudar e nós queremos te ajudar. Mas, por favor, dá para você jogar na loteria? Então, ele estava pedindo para ganhar na loteria, não estava fazendo, nem jogando na loteria, não estava jogando. Como é que os espíritos vão nos ajudar se a gente não fizer a nossa parte? Então, é uma lição que é engraçado, como o Charles Manager desencarna e fala, não, nós vamos te ajudar, mas, por favor, ajuda a gente, joga na loteria, tá? Às vezes a gente também quer ganhar na loteria, né? E a gente faz, mas não joga. Então, gente, orar é conversar com Deus, é sentimento, é harmonizar o nosso ser, é ficar bem, porque a oração não
partir do momento que nós vamos entendendo a vida, vamos entendendo que existe um ser maior, que tudo comanda, que tudo pode, que Deus é onipresente, onisciente, é soberano, não é isso? Então, esse ser, não é isso, essa energia, ela comanda tudo. Então, quando nós entendemos isso e começarmos a viver realmente, pensando nesse ser, agradecendo, pedindo, louvando o tempo todo, sem ficar maquinalmente, nós vamos sentir muito mais bem-estar e, ao mesmo tempo, nós também vamos entendendo que podemos ser felizes no mundo do jeito que é, às vezes assim, sem reclamar, porque às vezes eu reclamo, meu Deus, eu quero casar, me ajuda a casar, mas o meu aprendizado é ficar sozinho, porque se eu casar pode ser pior. Meu Deus, eu quero emagrecer, aí fazer igual o anjo, então faço pelo menos uma caminhada, faço uma dieta, para de comer muito. Meu Deus, então a gente vai pondo aquele tanto de dificuldade, mas a gente não move o nosso ser para conseguir aquilo. Então tudo é pensamento, tudo é energia. E a partir do momento que a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo chegar a Deus. E aí quando ele fala também de orar, é entrar no nosso quarto e fazer oração em silêncio. Mas como? Se eu acabei, aí é como se eu estivesse desfazendo tudo que eu falei, né? Eu estou fazendo a caminhada, eu estou orando, eu estou em casa, arrumando uma casa, eu estou orando, eu estou fazendo a comida, eu estou orando, eu estou no trabalho, eu estou orando, eu entro no ônibus, eu estou orando. Mas como que eu vou entrar no meu quarto e fazer oração? Então não está adiantando essas outras orações? A oração, quando fala oração, entrar para o nosso quarto, é dentro do nosso ser. No Divaldo tem uma coisinha tão linda quando ele fala disso, de entrar para o nosso quarto, para o nosso ser, onde nós vamos fazer essa oração em silêncio. Porque tem horas, gente, nós podemos observar que nós não conseguimos nos silenciar. Hoje em dia, com o WhatsApp, com o celular toda hora, tem hora que a gente deita com o celular na mão, a gente levanta, a primeira coisa é ligar o celular. Então nós não estamos nos silenciando para envolver com outras energias. Quando a gente desencarnar, será que vai ter o WhatsApp lá para a gente ficar conversando o tempo todo? Ou não vamos ter que recorrer à prece? O André Luiz ficou lá 8 anos no umbral, sendo chamado suicida, e ele revoltado, comendo grama, bebendo água lá suja, e falando eu não sou suicida, até que ele lembrou de Deus, e elevou o pensamento, e conversou com Deus, pedindo por causa do sofrimento, depois de 8 anos, aí ele foi acolhido no nosso lar. Quando chegou lá, ele ainda reclamou ainda, né? Por que ninguém foi me ajudar? Por que minha mãe não foi lá? Aí eles falaram com ele que foi, sua mãe foi lá, o Clarencio foi, sempre, mas você não enxergou por causa da sintonia dele. Então tem hora que nós não estamos sintonizados com a espiritualidade, nós estamos sintonizados com o WhatsApp, com as redes sociais. Aí vamos desencarnar, tem que levar o celular então, né? Porque senão a gente vai ficar perdido, lá que a gente não vai saber fazer uma prece. Aí quando fala isso, entrar para o nosso quarto, entrar para o nosso local em silêncio, não é também entrar para a cozinha, fazer um pão de queijo, fazer um cafezinho, sentar lá e ficar lá fazendo a oração lá na cozinha. Não, é o nosso quarto íntimo. Silenciar nosso pensamento, silenciar nossas preocupações, silenciar o nosso ser e pensar em Deus. Aí sim nós estamos orando de uma maneira bem mais próxima para a gente conectar com Deus, com a espiritualidade. Então que Jesus nos abençoe para que nós possamos fazer mais orações, ficar mais atentos e pedir por nós, pelos nossos irmãos, pelo nosso planeta, né, por todos aqui hoje em dia, pelos doentes, pelos hospitais, pelos criminosos, como Jesus nos ensinou, para que nós possamos melhorar nossa situação.